Olá, olá pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais um dia da Semana dos Indesistíveis. Essa é a sexta live da semana. Estamos chegando na reta final. Hoje é sábado e nós estamos aqui, 5h57 da manhã, para ministrar a palavra de Deus e para receber o que Deus tem de comando, de direção para as nossas vidas no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor pelo fôlego de vida que Ele nos concede. Louvado seja o nome do Senhor pela sua graça que é abundante sobre as nossas vidas. E eu louvo ao Senhor porque foi uma semana muito boa, muito abençoada. Embora tenhamos acordado bem cedinho, mas a força do Senhor, o renovo dele veio sobre nós. E glórias ao nome dele, né? Porque é ele que nos renova a cada manhã. A cada amanhecer, ele tem nos renovado. Eu quero dizer para você se inscrever no meu canal no YouTube, é Raíza Ribeiro. Você procura lá, acho que vai ser fácil de você identificar, Raíza com IZ. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho lá para você receber, porque eu vou tentar fazer bastante coisa ao live, dar palavras ao vivo lá. E além de deixar também mensagens, textos e vídeos já gravados. Bom dia, Joana, mas se inscreve lá no canal, tá? Ativa lá o sininho e participa lá comigo, porque vai ser bênção. Vai ser bênção para nós e nós vamos ganhar muitas e muitas vidas através da palavra e eu conto com você. Hoje eu quero começar de uma forma diferente a ministração desse dia, liberando sobre a sua vida uma palavra que está na Bíblia. Não é uma palavra minha, mas é algo de Deus que o Senhor colocou no meu coração agora, bem agora pela manhã. E eu quero liberar essa palavra bíblica sobre a sua vida, que está em Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa é a palavra a qual eu inicio essa ministração do dia de hoje, abrindo um parêntese aqui, para liberar essa palavra sobre a tua vida, essa palavra de restituição. Restituição de tudo que foi perdido, restituição de tudo que foi levado, de tudo que foi consumido da sua vida. O Senhor libera sobre você hoje uma palavra de restituição. Então tome posse pela fé de que Deus vai liberar maravilhosamente bênção sobre a sua vida. Maravilhado tu ficarás e com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora vamos para a mensagem de hoje. Eu quero ser bastante objetiva. Não porque é um sábado, porque depois a vida continua, mesmo sendo sábado. É o nosso tempo de orar, de buscar, de estar diante de Deus, na sua palavra. Mas eu já quero ser muito objetiva hoje, iniciando a ministração, compartilhando a palavra de Deus com vocês, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 46, que diz o seguinte. É um texto com alguns versículos, não muitos,
É um texto conhecido pela maioria, mas é algo muito tremendo que diz o seguinte: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Repeti aqui, 48 agora. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Bom dia, Cia Fernandes. Cis Fernandes, bom dia, querida. Bom dia, maridão. Meu marido tá em viagem, tá em São Paulo. Deve ter acabado de chegar lá, e um beijo grande aí no seu coração. Já estamos com saudade, volta logo. Mas eu quero aqui iniciar com vocês dizendo 3 características específicas de Bartimeu. A primeira delas é que Bartimeu era um homem sem nome, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Então era alguém que não tinha um nome, ele não tinha a importância de um nome, pelo menos não foi mostrado na palavra, na Bíblia, o nome dele. E o nome tem muito significado, tem muita representatividade. O meu nome tem um significado, Ricardo tem um significado, Joana tem um significado, mas ele não tinha. Ele era simplesmente conhecido como filho de Timeu. É o que muitas vezes acontece, a esposa do pastor tal, a mulher de fulano, o marido da ciclana. Mas não, Deus, ele se importa com o nome e ele diz para cada um de nós: eu te chamo pelo teu nome. Bom dia, Maria. A segunda característica de Bartimeu é que ele era cego. E aqui nós vamos falar rapidamente sobre os 5 sentidos: visão, olfato, fala, audição e tato. E olha que coisa tremenda é. Quando uma pessoa ela deixa de ter um dos seus sentidos aguçados, bom dia, Mônica. Quando ela deixa de ter um dos sentidos aguçados, ela desenvolve com muita habilidade os outros sentidos. Então, no caso de Bartimeu, como ele era cego, ele passou a utilizar com muita força, de forma muito aguçada, ele passou a utilizar a audição. E ele prosseguia a sua vida, bom dia, Vânia, ele prosseguia a sua vida pelo que ele ouvia, já que ele não podia enxergar. Então, seus ouvidos eram ouvidos muito aguçados para entender o que estava acontecendo ali por onde ele passava. E há momentos na nossa vida que, se nós que estivermos olhando para as circunstâncias, nós não vamos conseguir ver nada que possa nos dar esperança.
E é por isso que nesse momento, se você não está conseguindo enxergar a solução, você tem que se utilizar dos outros artifícios que Deus te concede, que é: eu vou parar para ouvir. Esse aí fora as pessoas dizem que é meditação. Poderíamos dizer que é também para nós, povo cristão, meditação, mas eu diria para vocês que é o momento de parar e ouvir Deus. Porque a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E parece até redundante, mas Deus jamais falaria isso se não fosse com um objetivo, porque muitos têm ouvidos e não ouvem. Então, se você não está vendo solução, para ouvir o que Deus está querendo te ensinar e te ministrar dentro do teu espírito, o que Ele quer, a vontade dEle para você. Se você não está conseguindo ouvir, então você abra os teus olhos e veja. Porque às vezes é necessário o Senhor te levar a um determinado lugar e dizer: olha para esse monte. Diga a ele, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda é bem pequenininho. E ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: mova-te, e ele se moverá. Há momentos que você não vai conseguir ver, que você não vai conseguir ouvir, mas que você vai começar a tocar, a sentir, a ter sensibilidade para entender se aquele momento é um momento de aspereza, ou se é um momento de liso. Há momentos que você não vai conseguir falar, mas com o cheiro você vai discernir. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: isso não está me cheirando bem? Pois é. Muitas vezes Deus dá discernimento às pessoas só por causa disso aqui, pelo cheiro que percebe do ambiente, pelo cheiro que percebe da situação. E parece até engraçado dizer isso, mas é verdade. Quando nós dizemos isso não cheira bem, ou então tem uma pulguinha atrás da orelha, desconfia e vai pedir a Deus confirmação, porque é assim que funciona. E a terceira característica de Bartimeu, para fazer essa breve introdução, é que Bartimeu, ele era pobre, ele era mendigo, ele mendigava. E aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, em Teresópolis, é uma cidade muito bem cuidada, mas ainda assim existem pessoas que moram na rua, que às vezes você vê debaixo da marquise, nas ruas, pedindo esmola. Não é algo muito frequente, mas acontece. Na capital do Rio de Janeiro tem muito mais, na Zona Sul tem muito mais. Não sei aí na sua cidade, de onde você está me assistindo. E já houve época de nós julgarmos as pessoas e dizer: tá aqui mendigando, não precisaria disso. Vai trabalhar, vai vender latinha, vai vender água e fazer dinheiro. Mas muitas pessoas às vezes estão em circunstâncias de mendigância. Não é simplesmente porque querem, mas é porque falta-lhes a visão, ou falta-lhes o olfato, ou a audição, ou a palavra, a voz para profetizar, para ter força para declarar. Eu já ouvi história de homens e mulheres que foram para a rua porque não tinha condições de permanecer em casa com um familiar que às vezes lhe tratava mal, e assim a pessoa foi morar na rua porque desanimou, porque desistiu. Shabbat Shalom, Katiene, é isso mesmo? Tomara que esteja certo. Bom dia. E a pessoa ela desistiu. E ela foi morar na rua porque ela disse: eu não conseguia mais conviver com meu parente, com meu familiar, então eu fui para a rua. E muitas vezes as pessoas que estão em situação de mendigância são julgadas por nós, mas existe ali atrás uma história, existe ali
uma circunstância que muitas vezes é importante que nós tenhamos o cuidado de observar. Porque às vezes uma palavra que nós possamos liberar na vida daquele ser humano pode ser uma palavra de cura e de restauração. E daí eu quero citar o exemplo da mulher cananeia, que está em Mateus capítulo 15, versículo 21. Eu quero ler esse texto com vocês porque ele é muito, muito, muito importante, muito interessante, porque foi um diálogo entre a mulher cananeia e Jesus, e houve ali um confronto, e olha só o que aconteceu. Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, quão grande é a tua fé! Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Caiu uma coisinha aqui no chão, mas não importa. Irmãos, Jesus, essa mulher cananeia, ela passou por uma situação muito parecida com a de Bartimeu, porque ela começou a clamar, ela dizia, Jesus andava com os discípulos e ela ia atrás, ela ficava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eram histórias diferentes, porém muito parecidas, porque ela clamava por um milagre, por algo que ela precisava. Só que aqui Jesus disse para ela: não é bom eu lançar o pão que é para os filhos, lançar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher adorou ao Senhor e ela disse: Senhor, socorre-me. Eu não sei qual é o clamor e o tipo de adoração que você esteja precisando fazer nesse momento, mas eu ministrei uns dias atrás aqui, não sei se foi terça ou quarta, que eu falei da importância de você adorar. Quando você diz para Deus: Senhor, tu és tu és o El Rafá, Deus vem com você sobre cura. Quando você diz: Senhor, tu és o meu tzidkenu, ele vem sobre você com a justiça. Senhor, tu és a minha shalom, e ele vem sobre a sua vida com paz. E aqui nesse momento ela disse para Deus: Senhor, tu és o meu socorro, tem misericórdia de mim. E Jesus veio sobre ela com socorro e disse: maravilhado, a tua fé te salvou. Os dias que temos vivido hoje, 2020, é o tempo da fé. É o tempo de ser indesistível, inabalável em fé. Não adianta nesse tempo nós vivermos sob religiosidade, não adianta vivermos sobre paradigmas, não adianta vivermos à luz do que muitos incrédulos, muitas pessoas tóxicas, muitas pessoas, como é que eu posso dizer, incrédulas, têm falado. É o tempo de nós resistirmos e vivermos por fé. E aí, voltando para Bartimeu, ouvindo falar Jesus que alguém clamava,
E aí esse alguém clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas queriam que ele parasse de clamar, porque ele incomodava. Mas olha que coisa interessante. Eu falei inicialmente com vocês dos sentidos. Bartimeu era cego e ele não podia enxergar. E havia uma grande multidão ao seu lado. E naquele momento a única coisa que ele tinha, a habilidade maior que ele tinha era de ouvir. E ele ouviu que alguém estava passando ali e que era Jesus o Nazareno. Ele usou o sentido dele e ele começou a gritar, ele gritava, ele clamava e as pessoas queriam calar a voz de Bartimeu. Como se já não bastasse Bartimeu ser cego, eles queriam calar a voz de Bartimeu. Meu irmão, eu faço um clamor agora para o teu espírito, para a tua alma. Se você tem uma deficiência, seja qual for, use a outra habilidade que você tenha, use o outro talento que você tenha. E vá nele com força, com fé. Use a força, tire força de onde você tem. Se o teu corpo físico está fraco, tire da sua alma força para orar e clamar. Se você já não tem mais lágrimas de tanto que chora, então comece agora a usar o outro método, o outro sentido, a outra forma. Comece a adorar. Adorar em meio à turbulência, em meio às dificuldades. Comece a adorar a Deus. Ah, Senhor, eu não tenho mais lágrimas, então eu só te adoro. Mesmo passando o que eu estou passando, tu és santo, tu és maravilhoso e adoro ao Senhor. Tu és o meu socorro, como diz aí a Lurdinha. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu li uma frase essa semana muito forte, que você pode cair num lago. E o problema não é cair no lago, porque você pode cair no lago e voltar. O problema é você permanecer no fundo do lago. E todo o espírito de sufoco, que é quando você cai e que você fica submerso e que você não consegue clamar, como diz aí o apóstolo Ricardo Ribeiro, que seja repreendido o espírito de sufoco em nome de Jesus. Quantos de vocês já passaram por situação de estar dormindo e estar sentindo um sufoco aqui, ó, e querer, às vezes no sonho, no sono, gritar o nome de Jesus e não conseguir? Quantos já passaram por isso? Eu já passei na minha adolescência. E era uma batalha espiritual no meio do sono. E eu tentava gritar o nome de Jesus e não conseguia. Até que eu, no meio do meu sono, eu dizia: Senhor, me ajuda, me ajuda. E naquele momento eu conseguia, no sono, falar Jesus. E naquele momento eu conseguia respirar. Isso quem fala melhor é o Ricardo, porque é batalha espiritual, é espírito de íncubos, súcubos, que tenta sufocar e impedir o seu clamor. E quantas pessoas às vezes veem e sabem que você não está conseguindo enxergar, mas aí está vendo você utilizar a sua outra forma, o seu outro manejo, você está agindo diferente, porque você está buscando a solução em Deus para a sua vida e eles ficam dizendo: cala-te. E é nesse momento que você tem que repreender, tem que ter autoridade para dizer: cala-te em nome de Jesus, porque eu vou adorar. E Bartimeu, conforme diziam: cala sua boca, fica quieto, mas Bartimeu gritava. E Jesus, naquele momento, ouvindo o clamor no meio de uma grande multidão, Jesus, ouvindo o clamor, disse para ele... Peraí, deixa eu achar aqui o texto que eu quero falar para vocês da forma correta. E Jesus, na verdade, o Jesus mandou os discípulos buscarem ele. E aconteceu aqui algumas coisas interessantes, porque quando os discípulos chamaram Bartimeu, ele imediatamente levantou e largou a sua capa.
Imagina você o que é para um mendigo ter um único bem. A capa de Bartimeu era o único bem que ele tinha. E ele teve tanta fé que ele simplesmente obedeceu a palavra de Jesus. E ele largou a capa, ele não queria saber de mais nada. Ele não queria saber de nada que ele estava carregando, porque a única coisa que ele queria era Jesus naquele momento. E ele abriu mão de tudo para estar com Jesus. E ele se levantou, e eu digo para você nesse momento, levanta-te. Levanta-te e ergue a tua cabeça. Ergue a tua cabeça, porque o Senhor não te chamou como cauda, mas Ele te chamou como cabeça. Levanta a cabeça e os teus olhos agora, para que tu vejas em nome de Jesus. Bartimeu obedeceu com ousadia, porque ele abriu mão da capa que ele carregava. Ele abriu mão de tudo o que era dele mesmo, o que vinha dele. Ele abriu mão do seu ego, ele abriu mão do seu próprio eu, ele abriu mão de toda a sua estrutura para simplesmente depender do Mestre Jesus que estava passando e que o chamara. E o Senhor tem chamado muitos aqui. Tem um chamado muito específico para muitos. E muitos ainda estão agarrados aos seus bens, aos seus valores, aos seus paradigmas, aos seus medos. Muitos de vocês estão agarrados às suas limitações. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Moisés disse isso para Deus: não sou fácil, eu não tenho facilidade para falar. Abra mão, irmão, da sua dificuldade, do que você tem, e vá seguir Jesus. E para encerrar, quando Bartimeu abriu mão do seu próprio ego, quando Bartimeu abriu mão de si mesmo, quando Bartimeu abriu mão de tudo que tinha para seguir Jesus, ele foi até Jesus e foi salvo. Foi salvo pela fé e não pela sua inteligência. Bartimeu não foi salvo pela sua audição somente. Ele não foi salvo pela sua própria razão. Ele não foi salvo pelos seus bens. Ele não foi salvo pelos seus valores. Bartimeu foi salvo pela fé. E é a palavra que eu vos digo para o dia de hoje. Que seja o Senhor a dizer para você nesse dia: a tua fé te salvou. É isso que eu quero ouvir de Deus. E eu espero que esse seja o desejo também do seu coração. Que você queira ouvir Deus, o Senhor Jesus, falando para você: ei, filho, a tua fé te salvou. A tua fé salvou a tua casa. A tua fé salvou a tua família. Você abriu mão do seu próprio ego. Você abriu mão da força dos seus braços. Eu estava conversando com uma amiga essa semana e eu compartilhei com ela que durante um tempo da minha vida eu quis caminhar usando a força dos meus braços, caminhar na vida, né? Eu quis caminhar pelo caminho com os meus próprios pés. Eu quis caminhar com a minha própria razão, com o meu próprio intelecto, e eu não consegui nada. Eu não conquistei nada usando a minha própria força. Eu só consegui começar a apalpar as bênçãos de Deus e os milagres de Deus na minha vida quando eu decidi a viver pela fé. Tudo vem de uma decisão. Tudo vem da forma como você decide. E hoje é o penúltimo dia. Amanhã nós encerramos essa semana de lives aqui no Instagram. E eu quero dizer para você, hoje, vá pela fé. Não vá pelas circunstâncias, não vá pelo teu intelecto, não vá pela tua razão. Ah, mas fizeram isso comigo e pisou no meu calo, aí não funciona. Não é isso que a palavra ensina para nós, né? A palavra nos ensina: retribua o mal com o bem. Acredito que Deus está falando com alguém aí.
retribua o mal com o bem. Porque a vingança não vem de você, a vingança vem do Senhor. E detalhe, Deus hoje, eu acredito que o desejo de Deus não é vingança, pelo contrário, eu creio que hoje o desejo de Deus, como foi Jesus ao morrer, é o perdão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então eu encerro agora esse momento, essa ministração muito rápida e objetiva, dizendo para você, abra mão dos seus talentos, de querer fazer as coisas na força do seu braço e vá com fé, vá pela fé. Faz o que tem que fazer, larga a sua capa, levanta do chão, ergue a cabeça, mas vai pela fé. Amém? Amanhã, domingo, estaremos aqui às 5h57 da manhã para encerrar essa série de lives. E mais uma vez eu deixo o convite para que vocês se inscrevam no meu YouTube, Raíza Ribeiro, acho que tá Raíza Ribeiro Pastora. Se inscreva, ative o sininho. A partir da semana que vem nós teremos novidades por lá. E como está dizendo a Catiene, a vingança é plena, mata a alma e envenena. Eu lembro dessa frase, tá? E como eu não sou uma pessoa tão jovem quanto aparenta, quer dizer que eu sei de onde é que veio. Ou seja, você tem uma idade parecida com a minha, né, Catiene? Mas enfim, glória a Deus. A vingança, ela não é plena. Hoje nós temos vivido um tempo que o amor, ele sobrepõe o nosso ego. O amor é o que vai vencer. E o amor é Deus. Deus é amor. Amém? E nós, como filhos dele, precisamos amar. Amém, Maria. Obrigada a vocês pelo carinho. Se vocês tiverem algum motivo de oração, coloque agora. Começa a escrever, porque eu vou orar. E se tiver algum pedido de oração aí específico, escreva rapidinho, porque eu vou orando, vou lendo e vou clamando, amém? Vamos clamar. Nós vamos fazer como Bartimeu e a mulher cananeia agora. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E que o Senhor faça conforme a vossa fé. Que Ele faça comigo conforme a minha fé e que faça com você conforme a sua fé. Então escreve aí em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, nós levantamos a nossa voz em oração, clamor e intercessão profética pela vida dessas pessoas que estão aqui nessa live, nesse momento, recebendo essa palavra e clamando. E no nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor envie uma bênção, um milagre, uma provisão. Que o Senhor envie o maior dos dons sobre a vida da Joana agora, que é o dom do amor. A tua palavra diz que o amor tudo pode, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais falha. E eu quero liberar sobre ela o amor de Deus, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, em nome de Jesus. Que o seu lar, o seu casamento, Joana, seja abençoado, seja restaurado, seja renovado, seja vivificado pelo poder do nome de Jesus. A Lourdes, Senhor, que tu abençoes as finanças dela, que a provisão do Senhor, que a Lourdes cante, como Abraão subiu ao monte cantando. El-Jirê, o Senhor é a minha provisão, que a Lourdes suba ao monte cantando que tu és a provisão. E que o Senhor libere sobre ela bênção sobre medida sobre a sua finança. Que o Senhor dê para ela inteligência para trabalhar com investimentos, para trabalhar com empreendedorismo. Que o Senhor use os talentos da Lourdes, mesmo que talvez ela nem os conheça, mas que o Senhor revele e que ela seja próspera. Que os filhos dela sejam abençoados, sejam benditos, sejam libertos de todo mal em nome de Jesus. A mulher cananeia clamou pela vida da sua filha
e o Senhor abençoou. Que essa palavra, Lourdes, seja liberada sobre a sua filha e que você tenha fé suficiente para, como ela, clamar e o Senhor abençoar cada um dos seus filhos. Amém? Senhor, abençoa também os filhos da Maria, Pai. Em nome de Jesus, eles estão fora do país, eles têm trabalhado com negócios. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor guarde os filhos dela que estão fora do Brasil. Que o Senhor abençoe os negócios da tua filha. Senhor, eu não a conheço, mas eu libero uma palavra de bênção do Senhor sobre a vida da Maria agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Eu peço que o Senhor abençoe o Ricardo lá onde ele está. Que o Senhor o use de forma sobrenatural nas 2 igrejas que ele vai ministrar nesses 2 dias. Que o Senhor use ele como voz profética. Que ele seja simplesmente um canal. E que o Senhor abençoe aquele povo para receber a tua palavra. Guarda-nos nesse final de semana e eu peço que o Senhor libere sobre a vida dos teus filhos um tempo de descanso, um tempo de paz, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe, Andréia querida. Deus abençoe o final de semana. Tenham paz e estejam sob a shalom de Deus, em nome de Jesus. Eu encontro vocês lá no YouTube e aqui também. Tchau, shalom.